Você sabe, meu amigo, que o serviço público não é para Marajás. É para gente como você que está me ouvindo com a consciência tranquila de quem cumpre com a sua obrigação. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco, que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Você pode estar certo, meu amigo servidor, que eu não vou demitir ninguém que trabalhe. Trabalhei na Infraero durante 10 anos. Assim que o Collor assumiu, ele veio a demissão em massa. Fui demitida em fevereiro de 91, tinha 15 anos de empresa. Eu sou oriundo da Eletrobras, ingressei na empresa em 74 e fui cassado do emprego em 92. Eu fui demitida no plano Collor em 91, sou do Serpro. Eu trabalhei na Telerge de Niterói, no centro de Niterói, e trabalhei durante 14 anos, já estava completando 15 anos quando fui demitido no governo do Collor de Mello. Eu fui demitido no plano Collor, no desgoverno Collor, para ser mais exato, né? E tudo que eu consegui dentro da empresa foi através de concurso. E mesmo sendo concursado, esse dito cujo nos conseguiu cortar, ceifar tudo que nós havíamos conquistado. Ingressei através de concurso público na CTB, Companhia Telefônica Brasileira. A minha demissão propriamente dita ocorreu no dia 13 de junho de 1990. Eu fui demitido na era Collor e trabalhava na Telerge. Entrei na Casa da Moeda em 1975, ao longo de muitos anos, tive uma carreira desde a fábrica à gerência de recursos humanos. Em 90, em fevereiro, nasceu minha filha. E março foi a posse de Collor e a gente foi surpreendido com a reforma administrativa do governo Collor. Entrei no ano de janeiro de 75, fui demitida em agosto de 1990 pelo governo Collor, em nome da reforma administrativa do governo Collor. Estava trabalhando, não tinha motivo nenhum de estar numa lista e, de repente, quando me vi numa lista na porta da empresa, demitida, sem poder nem botar os pés para dentro da empresa. Estava uma choradeira na fábrica, um desespero. O que foi? Estão demitindo. Cheguei lá dentro, 10 horas, o engenheiro me chamou e falou, estão querendo que você vá embora, que você não tem mais nada para fazer aqui. Fomos para o ponto do ônibus, só que chegou lá, os ônibus não pararam. Eles não pararam, eles simplesmente disseram para a gente aguardar em casa. E quem recebesse o telegrama estaria demitido. E eu recebi. Aí eu comecei a chorar, mas o que eu ia fazer? De 1990 a 92, o Brasil viveu uma das piores perseguições a trabalhadores da nossa história. O governo Collor de Mello demitiu milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras em todas as empresas públicas, destruindo muitos trabalhadores e suas famílias. O povo está de bem com Collor. Na minha categoria teve uma menina que ela servia café. O que ela fez? Ela surtou na hora da demissão, virou bife à milanesa lá na Praia da Freguesia, na Ilha do Governador. É isso que seu Collor de Mello tem que saber e tem que encarar. Porque se ele fosse macho, ele viria para cá conversar com a gente. Mas ele não é homem para isso. A indignação dessa demissão foi que eu vi muita gente sofrendo. Teve um dia, eu não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu fui na casa dessa menina que surtou, ela estava engatinhando, andando de 4 em cima da cama, menstruada, toda suja. E era uma mulher linda, uma menina nova. Foi isso que Collor de Mello fez, destruiu cada um de nós por dentro. E eu não sei como esse homem não sente remorso. Eu não admitia, porque eu tinha sido indicada para ser mandada embora. Se eu, com 15 anos de empresa, nunca tive problema na minha ficha funcional, ao contrário. No momento que você é comunicado que vai ser cassado depois de 19 anos de empresa, sem nenhuma fundamentação, sem nada,
né? Então, eu vou usar o termo popular, fica sem chão. Os colegas que me conheciam, parecia que não chegavam perto de mim como se eu fosse estudante contagioso, com medo de pegar demissão. Vou falar, eu não me suicidei porque não era a época que eu tinha filho pequeno, mas muitos companheiros meus se mataram. Passei praticamente 20 anos num problema seríssimo, sem desempregados e passando várias necessidades. Eu fiquei renal. Hoje em dia eu faço hemodiálise 3 vezes na semana, mas graças a Deus estou conseguindo superar essas. E foi devido à ansiedade, falta de ir a médico. Para mim foi um baque, porque eu com o filho pequeno, eu tinha acabado de comprar um imóvel. Não foi só o empregado da Casa da Moeda, foi os filhos que dependiam dos pais. Eu era o pai e mãe, então, e quem tinha família, pai, mãe, que vivia junto com esses funcionários, foi um impacto violento, né? Você tinha um emprego numa empresa estatal que naquela ocasião representava uma segurança muito grande nas nossas vidas e de repente você estava no mercado de trabalho fechado, que a gente como funcionário de estatal, você não conseguia colocação em nenhum mercado. Eu tentei currículos em vários locais e não conseguia emprego. Eu cheguei a trabalhar não só como motorista de táxi, mas teve uma época que eu trabalhei até em posto de gasolina. Trabalhei em posto de gasolina. Então, a humildade de você estar disposto, ter disposição para trabalhar e para você sustentar a sua família, você é capaz de fazer qualquer coisa assim, em termos de trabalho. Ao longo a gente perdeu muitos amigos que, se vocês vão ouvir relatos de companheiros que morreram, pessoas que se suicidaram, pessoas que não aguentaram a barra, que foi uma barra muito pesada. Por isso que eu me emocionei. Desculpa aí. Fiz um tratamento para depressão, muitos anos. Até hoje eu sou depressiva, ainda sou assim, tenho que fazer, tenho que me cuidar, tenho que me tratar. Foram 110 mil pessoas, assim, de um dia para o outro. E aí ela disse que o pai tomou chumbinhos, misturou com feijão, comeu chumbinho e se suicidou. 60% eu fiz uma pesquisa com o meu grupo, largaram a família, né? Porque ele disse que quando o dinheiro, né? O amor sai pela janela, não é que o amor sai pela janela, é porque a gente está mal, né? A situação vai e a gente está irritado, estressado e começa as brigas, né? Então, afeta a vida das pessoas, né? No íntimo dela, que é a sua família, seus filhos. A passar 22 anos desempregado, sem ganhar nada, absolutamente nada, passando fome e necessidade com a minha família, perdi meus familiares eram diabéticos, eu não tinha dinheiro para comprar insulina para eles, e eles acabaram vindo a falecer. Perdi minha esposa, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi 2 irmãos. Não é nervoso não, só quer uma aguinha? Quer uma aguinha? Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação, ele tem cultura, ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Com a queda do Collor, o movimento sindical e parlamentares progressistas iniciaram uma luta para reverter essas demissões. Uma vitória importante foi obtida em 94, quando o presidente Itamar Franco sancionou a Lei 8878 de 94, que permitiu o retorno de muitos desses trabalhadores. Essa luta permanece há 25 anos. O Itamar não nos deu essa lei de anistia, nós conquistamos. Foi uma luta que de 15 em 15 dias nós estávamos em Brasília. Era o Sintel, a maioria dos sindicatos dava ônibus e bancava essa luta. Eu devo o meu retorno, principalmente à luta deles que iam para Brasília, que passaram o sufoco que passaram lá em Brasília, né?
Não dá para os companheiros também companheiros anistiados, achar que isso foi, assim, uma dádiva. Não, porque teve luta, teve morte. A segunda caravana nossa, nós tivemos a morte de 3 companheiros nossos e vários deputados estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, o companheiro Gilberto Palmares teve um papel extremamente importante, ajudando na caravana com vários companheiros. E lá em Brasília, eu fazendo essa ponte com eles, de marcar reunião, indo nos ministérios. A grande resistência foi o sindicato urbanitário que organizou, o Sintel, Sindicato Telefônico, o pessoal do Sindipd também, começou a buscar essas pessoas para as primeiras caravanas. Ali organizou um grupo que foi o grupo de resistência ao longo dos anos. Era porque quantas vezes tivesse que ir a Brasília, quantas caravanas nós fomos a Brasília. São 1.200 quilômetros de ônibus, né? Mas não importava. No camping nós ficávamos com 5.000 pessoas, né? E você imagina o que é ficar para quarta-feira que vem. E quarta-feira que vem não entra em votação. Ficávamos para outra. No camping, quando não tinha mais comida, porque você ficava mais uma semana para a conquista da lei, e era a capela que ia com a Kombi do Sintel no Ceasa, porque pedia doação de legumes. E aí a gente fazia um sopão lá no camping, né? E a gente tinha um menino que era cozinheiro. Então era uma lata mesmo de 20 litros, a gente catava os gravetos, né? E era muito bom, muito gostoso, né? Mas essa pessoa, ele chegava no apoio, né, em todas as pontas, independente de categoria. Ali tinha uma luta dos trabalhadores para a volta do seu emprego, né? Fui a Brasília também, apanhei da PM, a cavalaria, botou a gente para correr, entendeu? Perto do Planalto, caminho do Planalto, não esqueço. Eu digo com meus colegas, eu sou um ex-combatente, fui à guerra e voltei, venci. Eu realmente nunca fui a Brasília, nunca fui assim, naquela leva, mas eu fui uns de base aqui embaixo, porque eu arrecadava fundo para o pessoal lá em Brasília. Quando nós estávamos no Congresso Nacional e fomos barrados pela segurança de entrarmos, no qual eles diziam que ali era a casa dos deputados, e nós dizíamos aos gritos que ali era a casa do povo, e partimos para a briga mesmo, e conseguimos entrar, e conseguimos o projeto de lei no Congresso Nacional. Fiquei 5 dias em Brasília, quando o Itamar Franco assinou a nossa anistia. Que é a Lei 8878, que é a lei que nos protege. E essa lei, o pessoal começou a anistiar durante o ano de 93 e 94. Quando o Fernando Henrique assume em 95, ele faz 2 coisas, assinou 2 decretos, criou 2 comissões, barrou todas as anistias, não deixou ninguém voltar e ficou desanistiando. Uma coisa que não existe, eu acho que no mundo. Eu quero conduzir essa campanha, dando a minha mão e a minha palavra, porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. A luta teve que continuar até hoje, porque durante o período do presidente Fernando Henrique Cardoso, os trabalhadores também enfrentaram o problema das demissões, enfrentaram o problema das privatizações, o que impossibilitava o retorno desses trabalhadores. Na área de telecomunicações, por exemplo, a Embratel e a Telerge foram privatizadas por Fernando Henrique Cardoso. Com isso, eles tinham a desculpa de que não podiam retornar os trabalhadores porque não existia mais empresas para receber esses trabalhadores. Foi com a posse do presidente Lula que esse processo se acelerou. Houve um quantitativo grande de pessoas que retornaram aos seus locais de trabalho e foi aberto todo um espaço maior para que houvesse diálogo sobre o retorno. Quero que todo homem, que toda mulher, ao me dar a oportunidade para a qual tanto me preparei, tenham clareza de que estarão dando a si próprios a chance de fazer valer, finalmente, neste país, as palavras justiça e oportunidade. De norte a sul, de leste a oeste, Lula é recebido pelo povo como futuro presidente do Brasil. Pode falar de Lula quem quiser, mas eu não falo nem admito que falem perto de mim. Porque se eu estou trabalhando, posso estar ganhando R$2.000, foi graças a ele. Lula é Deus no céu e Lula na terra, para mim. Porque ele fez tudo por nós, ele deu condições da gente voltar ao nosso emprego. Eu, muitos colegas nossos, entendeu? A hora que chega, Lula tá, aí nós estamos juntos.
Muitos esqueceram que não adiantou uma lei 8878 se não tivesse sido os 2 decretos que o Lula assinou, que foi o 6077, que eram as empresas que continuam vivas, e o 6657, as empresas foram extintas, como IAA, IBC, Meridional, a parte da Datamec. Então, essas empresas extintas, os funcionários foram absorvidos pelas empresas públicas diretas e são cargos em extinção. E os nossos anistiados, eles têm muito isso de reconhecimento, que é a Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se não criasse essa comissão em 2004 para reverter todos esse imbróglio de atos jurídicos para poder impedir um emprego para as pessoas, né, nós não estaríamos aqui para fazer esse depoimento hoje. Quando chega o governo Lula, a gente consegue fazer um grande acordo. Não é o acordo dos nossos sonhos, mas o acordo que nós tínhamos condições de fazer naquela época, que era a readmissão dos companheiros internamente. Conseguimos retornar? Conseguimos retornar mais de 80% dos trabalhadores a nível nacional. Ainda tem trabalhadores ainda que estão fora hoje internamente. Depois de 20 anos de luta, a gente efetivamente conseguiu reaver o nosso emprego de volta. A voz está meio embargada, né? Por causa da emoção, mas o que acontece é o seguinte, com o nosso retorno, você conseguiu ter a estabilidade que você tinha anterior, né? Peguei a minha vida de volta. Porque eu estava, sei lá, vivendo por viver. Acho que eu já nem estava acreditando mais. Será que é verdade? E foi o que aconteceu. Chorei muito. Eu não consigo me ver como anistiado porque eu não cometi crime nenhum. Eu tenho que acusar o Estado. O Estado, sim, que efetivamente se auto-anistiou. Criei um blog que é o www.nossaanistia.com hoje. E aí comecei a botar informações. O dia da reunião, as pessoas que foram anistiadas. Comecei a linkar com a SEI, a ligar, botar telefone. Aí comecei as reuniões em Brasília, filmava as reuniões, botava o filme no blog. E graças a Deus eu tenho certeza que ajudei muita gente a ser anistiada. Dar voz aos trabalhadores através desse vídeo é uma das formas de dar continuidade à luta e levantar algumas bandeiras importantes para aqueles que retornaram, mas que tiveram direitos cassados. Uma dessas bandeiras é a questão da Previdência. Muita gente levou 15, 18, 20 anos para retornar e ficou com essa lacuna sem direito à Previdência. Essa luta é tão mais necessária porque o governo Temer quer destruir a Previdência. Então, recuperar os direitos previdenciários desses trabalhadores é uma bandeira que está na ordem do dia. Foi uma pseudo-anistia, porque não foi uma anistia, a anistia é real e restrita, e não com esses cortes todos que a gente tem, porque todos que estão anistiados estão no prejuízo. Nós precisamos fazer a reparação do salário, que nosso salário não foi reparado. Nós precisamos reparar a aposentadoria, entendeu? Nivelar no teto máximo e, acima de qualquer coisa, plano de saúde. Está fazendo muita falta para poder aposentar, porque eu estou com idade e não tenho, só estou com 14 anos de carteira. Quem se aposentou com salário mínimo, com salário muito baixo. Porque eu voltei CLT, a única coisa que eu tenho direito hoje é o meu salário e a alimentação e a passagem. Minhas gratificações, meus anuentes, tudo está perdido. A gente está numa luta aí para tentar resgatar isso. Além de não ganhar nada durante 22 anos desempregado, os que permaneceram na empresa foram promovidos. Nós não fomos promovidos a nada. É importante contar a história, recontar, entendeu? Para evitar mesmo que se repita. E chamar a atenção dos anistiados para o que está acontecendo atualmente no governo. Porque não deixa de estar, é como se a história estivesse se repetindo, no próprio governo, como a história estivesse se repetindo. Essa reforma administrativa, essa reforma da Previdência, essa PEC 241, que agora é a 55, né? Isso tudo vai nos prejudicar de novo. Esse governo vai fazer a mesma coisa que Collor de Mello fez. Eles podem ser demitidos de novo. Esse projeto passa por demissões. O pacote que vem, porque vai chegar um momento que eles vão dizer para a sociedade, ó, nós já fizemos uma reforma da Previdência, nós já fizemos isso, nós já fizemos aquilo outro, então só nos resta agora enxugar as máquinas.
E aí vamos pegar e vamos dizer que assim, ó, aqui trabalha 20 trabalhadores, pode trabalhar com 5. Nós vimos isso em 90, que foi o processo neoliberal, né? Que é a questão do Estado mínimo. E hoje as estatais partem por esse processo também, a gente vê que o rumo é privatização, é abertura de capital, o trabalhador, tudo é negado, os direitos principalmente, né? A gente tem que ter resistência, não deixar se abater, né? Porque quando aquilo é direito, a coisa se reverte. Pode ser agora. Agora, se a gente também ficar acomodado, eles vão fazendo, né? Ainda tem muita luta conjunta. Por quê? Porque esse governo que está aí, gente, vai acabar de tirar o que nós temos. E nós não podemos permitir isso. Eu queria aqui fazer uma homenagem ao meu sindicato, ao Sintel, que nesses 25 anos, através de todas as suas diretorias, tem permanentemente apoiado essa luta. E uma outra homenagem a um conjunto de companheiros que tiveram importância na luta, mas que partiram, que já faleceram há algum tempo. Queria lembrar o companheiro Marinalvo, anistiado, mas que morreu antes de assumir o seu novo posto de trabalho. O dirigente sindical do setor de telecomunicações, Capela, que foi uma das almas dessa luta nas caravanas que foram levadas a Brasília. E o ex-ministro Jamil Haddad, com seu exemplo pioneiro, que readmitiu muita gente na área da saúde, ainda no governo Itamar Franco. É mostrar essa luta para que as pessoas também tenham esse corpo, né, de luta, o espírito mesmo de combater todas essas injustiças que afetam a vida das pessoas. Esses aqui são os verdadeiros heróis da resistência do governo Collor, porque nós resistimos a tudo e a todos. É esse o Brasil que nós queremos, é esse o Brasil que nós vamos fazer. O Brasil onde todo mundo tem coragem de insistir na luta, onde vale a pena lutar.